Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na igreja Crescendo em Cristo, aqui em Goiânia, e eu quero trazer para você uma palavra que com certeza, mais uma vez, Deus vai falar ao seu coração. E o tema de hoje é o seguinte: por que necessitamos de fé? Hein, pastor Robert? Por que necessitamos de fé? Às vezes a pessoa fala assim, não preciso de fé não, mas a Bíblia diz que nós devemos viver pela fé, viver por fé. E por que necessitamos viver, por que necessitamos de fé? Aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha só, pastor, está escrito em Hebreus aí, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível a pessoa agradar a Deus. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, por que eu não recebi essa vitória? Por que eu não recebi essa bênção? Por que Deus não abriu essa porta para mim? E muitas das vezes Deus olha para a pessoa e Deus vê um poço de incredulidade. Deus não vê fé na vida daquela pessoa. A Bíblia Sagrada, o pastor Robert, amigos que vê esse vídeo, ouve, a Bíblia Sagrada está cheio de relatos de pessoas que elas iam até o Senhor Jesus e elas iam cheias de fé. Pessoas que iam até o Senhor Jesus sofrendo, doente, cega, cheia de lepra, mas elas iam cheias de fé, e elas voltavam para casa abençoada. Por causa de quê? Porque assim como está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, assim também a fé, a pessoa que tem fé, pastor Robert, ela agrada a Deus, e o que é impossível na vida dela, através da fé que ela vai ter, vai buscar a Deus, através dessa fé, a situação muda, pastor Robert. E é como o senhor acabou de ler aqui, está escrito aqui em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que a pessoa ela creia que Deus existe. Ou seja, por que a gente necessita de fé? Porque que a pessoa que não tem fé, não dá nem para ela falar que é crente, porque é como se ela estivesse falando assim, eu nem acredito que Deus existe. Porque só para a pessoa ela acreditar, quando ela ora, quando ela fecha os olhos, que ela está falando com Deus, ela tem que agir a fé. Então um dos primeiros requisitos para a pessoa se aproximar de Deus é ela ter fé, porque ela tem que acreditar que ela não está falando com o vento, que ela não está pedindo para o nada, ela está pedindo para Deus, para alguém que existe, para alguém que é poderoso. É que nem o Senhor falou, vários exemplos de pessoas que iam até Jesus e a única coisa que eles tinham era fé. Por exemplo, aquela mulher que tinha hemorragia, ela tinha fé que se tocasse em Jesus, ela seria curada. Se ela só, eu nem acredito nesse Jesus, eu nem sei se Jesus faz isso, vou tocar para ver o que dá, não ia dar nada. Mas ela tinha fé dentro dela. É por isso que a gente necessita de fé, para que a gente possa se aproximar de Deus, para que a pessoa ela tenha, que nem muitos exemplos, que nem o Senhor falou, eles tenham a vida abençoada, para que haja cura, para que haja libertação. Nós necessitamos de fé. Por isso que nessa época de pandemia que o mundo está vivendo, como que é necessário a pessoa viver pela fé? É como lá em casa, todo mundo pegou o Covid-19, eu, pastor Robert, minha esposa, minha filha, a família tão unida que pegou todo mundo junto. E a fé? Aí você fala, pastor, e a fé de vocês? Meu filho, minha amiga, meu amigo, foi 3 dias, 4 dias, 5 dias, foi embora, ficamos 14 dias parados, sem trabalhar, sem vir na igreja, para não contaminar ninguém, e acabou, e pronto, e estamos aqui na fé. E quantos, pastor Robert, que ela está tão com medo de pegar, que a falta de fé é o seguinte, ela fala assim, se eu pegar isso eu vou morrer, se eu pegar isso, a vizinha aqui do lado morreu, nossa, eu estou vendo naquela TV lá que só fala de morte, que já morreu tanto, aliás, não fala o tanto de milhões de pessoas que foram recuperadas. Você vê que o mal, ele age para que a pessoa fique sem fé, fique preocupada, fique aflita.
aí acaba pegando, né, o vírus, aí a falta de fé da pessoa na mente dela vai fazer com que aconteça algo ruim na vida daquela pessoa. Mas se ela está na fé, se ela crê em Deus, se ela está buscando a Deus, pastor Robson, olha, está aqui escrito, pois sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, olha só, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, como o senhor falou, um requisito da pessoa que quer ser abençoada, ela tem que crer em Deus, ela tem que crer, ela tem que ter fé. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 10 também, no versículo 38, diz assim, olha, o próprio Deus diz assim, ó, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você vê que a pessoa que vive na fé, segundo a palavra de Deus, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É como se ela falasse assim, diabo, você não vai roubar a minha salvação, demônio, eu vou até o fim com Cristo. E a Bíblia Sagrada fala, se ela retroceder, como que uma pessoa retrocede, pastor Robert? Quando ela perde a fé, ela perdeu a fé, já era, ela vai voltar para o mundo, ela vai murmurar, ela vai desagradar a Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia Sagrada fala, o próprio Deus fala, todavia o meu justo viverá pela fé. O que é viverá, pastor Robert, pela fé? Significa a pessoa ela viver hoje, amanhã e sempre. A pessoa ela viver pela fé quer dizer que todos os dias da vida dela, ela não vai ficar focada no que a política está fazendo, no que ali a Globo está mostrando, por exemplo, ali a pessoa está vendo noticiário, está tudo dando errado, está tudo dando ruim, a pessoa está com a cabeça naquilo. Viver pela fé é a pessoa que nem a Bíblia mesmo fala, é algo que você não consegue enxergar, é algo que você tem que ter a fé para ver, não é com os seus olhos naturais, é com os olhos da fé. É por isso que a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé, ou como Paulo também disse em outra passagem, ele fala que nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por meio da fé, não é por aquilo que eu estou vendo, não é por aquilo que está acontecendo ao meu redor, é por aquilo que eu creio. Então se eu creio que eu vou ser curado, mesmo que eu pegue esse vírus, eu creio que Deus tem poder para me curar. Perdi o emprego, creio que Deus tem poder para abrir outra porta melhor ainda de emprego para mim. Um familiar meu está doente, eu creio que Deus também pode curar aquela pessoa. É por isso que a gente tem que viver pela fé, porque se a pessoa não vive pela fé, perdeu o emprego, acabou minha vida, pegou doença, eu vou morrer. É que nem pastor, eu vi passando na rádio, a pastora contou, falou que um rapaz ficou com tanto medo de pegar o Covid-19 que ele se matou. Olha como é que ele foi esperto, ele se matou antes do Covid matar ele, porque a pessoa não tem fé, é pelo contrário, a pessoa tem desespero, a pessoa ela tem dentro dela falta de paz, a pessoa ela não consegue continuar. Agora, você imagina Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aí Deus olha para uma pessoa incrédula, sem fé, como esse rapaz que ressuscitou com medo do Covid-19, que diabo de fé é essa, né? Você imagina Deus olhando e vendo a pessoa sem fé, por isso que ele fala que se retroceder, nele não se compraz a minha alma, quer dizer, se a pessoa retroceder, Deus não tem alegria naquela pessoa que retrocede, ou seja, o que Deus está falando para a gente? Esse momento que o mundo está vivendo, pandemia, é ter fé, é você falar, Deus é comigo e acabou. Aliás, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11 também, fala a definição de fé. O que é fé? Fé, está aqui escrito, ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, quer dizer, fé é certeza de coisas que se esperam. Eu espero que Deus é comigo, que Deus vai me abençoar, eu tenho convicção que Deus vai me honrar, eu tenho convicção que essa pandemia vai acabar, eu tenho convicção que Deus vai abrir portas, quer dizer, a fé.
E isso agrada a Deus. Por isso que está escrito aqui, o pastor Rob, está escrito: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quer dizer, eles lá atrás, os homens de Deus, as mulheres de Deus lá do passado, eles obtiveram promessas, bênção, porque eles tiveram fé. Às vezes, você que vê e ouve essa pregação, talvez seja uma pessoa sem fé, uma pessoa que não tem fé nenhuma, e às vezes a pessoa está dentro de uma igreja, pastor Robson, às vezes ela está dentro de uma igreja e não tem fé nenhuma. Eu estava falando com você, antes da gente começar a pregação aqui, o vídeo, que quando eu iniciei na igreja, lá no Rio de Janeiro, a gente ia no leprosário, acho que é lá em Jacarepaguá, a gente ia no leprosário, entrava no leprosário, pessoa lá, nariz comido, os dedos comidos, lugar, a pessoa cheia de lepra, e a gente entrava lá cheio de fé, para que Deus operasse milagre lá. E quantas são as pessoas que às vezes falam assim: cruz credo, não chego nem perto, né? Quer dizer, a pessoa é de Deus. O Senhor Jesus tocava no leproso. O Senhor Jesus, o leproso ia até ele e falava: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus: quero, seja limpo. Quer dizer, se eu estou na fé, eu não vou temer mal algum, pastor Robson, porque Deus está conosco, não é verdade? É verdade, isso mesmo que o senhor falou. A pessoa que ela não tem fé, ela não conseguiria nem fazer muito menos do que isso, porque isso aí que vocês fizeram, realmente, eu até converso com o senhor, isso foi um ato de fé, porque a pessoa ela entrar lá sabendo que há um alto índice de contaminação, da pessoa pegar aquilo ali, e a pessoa ela ir crendo que não vai contrair nada daquilo, é fé. É que nem, por exemplo, o Covid, a pessoa ela tem fé, uma fé negativa, ela fala assim: não, se eu sair eu vou pegar. A pessoa, em vez de ela ter uma fé que está falando assim: não vou pegar nada, se eu pegar vou ser curado, Deus vai me proteger, Deus vai me livrar, ela está com uma fé negativa, e aquilo lá que o senhor falou, a pessoa ela retrocede, Deus passa a não ter nem alegria naquela pessoa. E o contrário também acontece. Se quando a pessoa ela retrocede, Deus não tem alegria naquela pessoa, quando a pessoa ela permanece na fé, Deus passa a ter alegria naquela pessoa. Imagina, pastor Roberto, a alegria que Deus tem ao ver ali aquela pessoa, mesmo no meio de um monte de coisa ruim acontecendo, ela continua crendo que Deus está com ela, de que Deus vai ajudá-la. A alegria que Deus ele sente por ver que a pessoa, que nem o senhor leu aqui, ela tem certeza daquilo que ela espera, ela tem convicção de algo que ela nem está vendo, não é verdade? E por isso que Deus honra a pessoa que vive pela fé. O Salmo 27, Davi fala assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Olha a fé dele: se estourar contra a minha guerra, se vier problema, dificuldade, por causa de quê? Porque no Salmo 27, logo no versículo 1, ele fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem terei medo? O Senhor é a minha força, a quem terei medo? A quem eu vou ficar com medo? Quer dizer, no Salmo 23 ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele fala mais embaixo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus estava com ele. Quer dizer, é uma fé que a Bíblia Sagrada quer que a pessoa tenha, quer que a pessoa, por isso que está escrito, a gente tem que viver pela fé. Então, principalmente você que de repente está dando tudo errado para você, de repente você não está vendo um horizonte na sua vida, está tudo errado, tenha fé, Deus é contigo. Pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria, ela virá na sua vida ao amanhecer. Creia nisso, Deus é contigo. Não olha o tamanho do seu problema, não. Olha o tamanho do Deus que você serve. Um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Então, essa é a palavra que nós trazemos para você. Viva pela fé. Creia que Deus é contigo. Eu sei que tem pessoas que ouvem essa pregação, como a dona Marlene. Então a senhora lá no Rio de Janeiro, aí está aqui em Goiânia, eu conheço a dona Marlene Costa, se eu não me engano, uma mulher de fé. Eu conheço a vida dela, de fé. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo e falam assim: é isso mesmo, pastor, eu estou tantos anos nessa fé.
E é isso que Deus quer, por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então continue perseverando, continue firme na fé, para que quando Cristo voltar, encontre você em comunhão com Ele, encontre você na fé, e você há de receber a maior vitória, a maior bênção, que é a salvação. Essa é a palavra que eu trago para você. Continue na fé, continue. Eu lembro que a gente falou lá os familiares, né? Nós somos do Rio de Janeiro, todo mundo pegou Covid, aí a pessoa, nossa, ficou preocupada, e a gente mesmo, alegre, dizem que a pessoa não come direito, eu comi logo um mocotó logo, né? Quer dizer, Deus é com a gente e acabou, amém, gente? Então creia que Deus é contigo, e você vai dar a volta por cima. Creia que portas vão se abrir para você, creia que Deus vai abençoar o seu lar, seu casamento, seus filhos, creia que Deus vai abrir portas para que você prospere, para que a sua vida financeira seja abençoada. Essa é a palavra que nós trazemos para você. O justo viverá pela fé, e se retroceder dele, Deus não se agrada. Então não retroceda, continue firme na fé, porque com certeza bênçãos, vitórias virão sobre a sua vida. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que Deus abençoe o nosso Brasil, e até a próxima no nome do Senhor Jesus.